O fazendeiro milionário confessa seu amor por uma virgem e faz o impensável. As nuvens pesadas pareciam pesar ainda mais sobre a enorme propriedade de Jorge, um fazendeiro milionário que havia escolhido a solidão como companhia. Cercado por vastas plantações e o canto distante de pássaros, ele vivia em uma mansão imponente, mas dentro de si, uma tempestade o atormentava. Seu passado, repleto de erros e decisões questionáveis, o impedia de se abrir para o mundo. O dinheiro não trazia consolo, apenas lembranças de um tempo em que ele acreditava em amor e amizade. Certa manhã, enquanto caminhava pelo pomar, Jorge ouviu gritos. Foi como se um raio o atingisse. Ele seguiu o som, seu coração batendo acelerado, e se deparou com uma cena que faria qualquer um chorar. Uma jovem, Clara, estava sendo levada por homens mascarados. O desespero em seus olhos infundiu coragem nele. O impulso de salvá-la surgiu como uma chama inextinguível. Sem pensar duas vezes, Jorge se lançou naquela confe. Clara, com sua inocência e sonhos, começou a iluminar a escuridão que havia dominado a vida de Jorge. Cada sorriso dela desnudava gradualmente a armadura que ele havia construído ao longo dos anos. Mas o que era para ser um abrigo se tornava um campo de batalha interna. Jorge estava se apaixonando por Clara. O olhar puro dela fazia o seu coração estremecer, mas o medo da ligação e da vulnerabilidade o paralisava. Ele se lembrava dos destroços emocionais que seu passado deixara, dos relacionamentos que acabara por destruir. E no fundo, ele sabia que esse novo amor poderia ser sua ruína. À medida que os dias passavam, porém, uma sombra crescia em torno da fazenda. Um ex-parceiro traidor, que tinha muito a perder, havia descoberto onde Clara estava. As ameaças começaram sussurradas nas paredes da mansão. Um aviso sombrio e insistente de que tudo que Jorge construíra poderia ser destruído. O peso de proteger Clara e seu próprio legado se tornava vital em meio a esse turbilhão. Um dia, ela finalmente questionou. Por que você se esconde tanto, Jorge? O que aconteceu? Você está sempre tão distante. A tensão pairava no ar. O que aqueles olhos escondiam? A pergunta reverberou, como se desenterrasse os fantasmas de seu passado. Claramente, um segredo loiro escondido nas sombras estava prestes a vir à tona, um fardo que poderia mudar tudo. E em uma noite tensa, enquanto a brisa sussurrava segredos entre as folhas, Clara recebeu um telefonema. A voz do outro lado era estranha, repleta de ameaças que deixaram seu coração na garganta. Quem era aquela pessoa? O que queriam dela? O destino dos dois estava mais incerto do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Clara olhava para o celular sem conseguir compreender a gravidade das palavras que ecoavam na sua mente. A voz do outro lado da linha era fria e ameaçadora. Você está em perigo, Clara. O que você não sabe pode custar sua vida. O coração dela disparou e uma onda de pânico a envolveu. Jorge, percebendo a mudança na expressão dela, se aproximou.
uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. O que foi? Ele questionou, a voz tensa. Clara hesitou. Não queria alarmá-lo, mas a verdade era que ela sentia que algo muito maior estava em jogo. Era só uma ligação estranha, nada demais. A tentativa de desviar a atenção falhou. Franziu a testa e, em vez de recuar, se aproximou ainda mais. A confiança de um homem protetor reluzindo em seus olhos. Me conte, Clara. Se estivermos em risco, precisamos agir juntos. O toque da mão dele na dela enviou uma corrente elétrica. Mas antes que pudesse responder, um barulho alto ressoou no fundo da casa. Um estrondo, como se algo tivesse colidido com a porta. Os dois se entreolharam, um terror silencioso passando entre eles. Vamos! Jorge puxou Clara para perto, guiando-a em direção à cozinha, onde poderiam se proteger melhor. Fique atrás de mim. Ele pegou um bastão de beisebol que estava na garagem, preparado para enfrentar o desconhecido. O som do impacto ecoava mais perto e o suor escorria pela testa dele. Com um movimento rápido, a porta da cozinha se abriu e uma figura encapuzada surgiu. Jorge lançou-se à frente, pronto para o confronto. Mas antes que pudesse reagir, a pessoa removeu o capuz. O sósia da jovem Clara ficou a poucos centímetros deles. Clara! Gritou a intrusa, com um tom de desespero e reconhecendo a menina que tanto amava. Quem é você? Jorge disparou a pergunta, sua mente girando. A nova Clara tinha feições idênticas, mas quem era? As respostas estavam à beira, mas ele não estava preparado. Eu sou sua irmã, a intrusa respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vim te salvar. Ele está vindo atrás de você e você não pode ficar aqui. O choque travou a língua de Jorge e fez o coração de Clara disparar. Ela nunca soube que tinha uma irmã. Salvar-me de quem? Clara balançou a cabeça, confusa. Que porra está acontecendo? A verdade começou a se despregar lentamente, cada revelação mais devastadora que a anterior. A irmã olhou profundamente nos olhos da Clara. Nosso pai, ele não é quem você pensa que é. Ele faz parte de algo muito maior, muito mais sombrio do que podemos imaginar. E Jorge, você está no meio disso. Um silêncio aterrorizante tomou conta do ambiente. Ninguém dizia nada. O medo havia murchado até mesmo o som dos pássaros ao redor. Jorge sentiu um nó se formando em sua garganta. Você está dizendo que Clara está em perigo por minha causa? O mundo ao seu redor parecia desmoronar, e a vida que ele havia construído, as barreiras que havia colocado entre ele e o amor, estavam se desfazendo. Mais uma vez, um barulho não tão longe deles, fazendo os três saltarem. Precisamos sair! Agora! A irmã de Clara insistiu, puxando-a. Mas Jorge não se movia. Os olhos dele estavam fixos na nova Clara, suas palavras girando em sua cabeça. Como ele nunca soube? Que mistérios ocultos vinham à tona e mudavam tudo? Jorge, você precisa confiar em mim. Clara foi em direção a ele, temor na voz. Mas e se tudo isso for um jogo? Não sei quem acreditar. Ela estava entre a irmã que apareceu do nada e o homem que, mesmo ferido, sempre foi seu refúgio. Vamos! Agora! A irmã gritou novamente. Jorge hesitou, sentindo o peso das escolhas. O destino deles dependia dessa decisão. Mas algo lhe dizia que nem todos os segredos haviam sido revelados. O futuro deles era mais incerto do que nunca, e a sombra do passado começava a se erguer mais perto, obrigando Jorge a questionar suas verdadeiras alianças e a natureza do amor que havia encontrado. A tensão no ar era palpável. Clara olhava para o celular, sem conseguir compreender a gravidade das palavras que ecoavam na sua mente.
A voz do outro lado da linha era fria e ameaçadora. Você está em perigo, Clara. O que você não sabe pode custar sua vida. O coração dela disparou e uma onda de pânico a envolveu. Jorge, percebendo a mudança na expressão dela, se aproximou. Uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. O que foi? Perguntou, a voz tensa. Clara hesitou. Não queria alarmá-lo, mas a verdade era que ela sentia que algo muito maior estava em jogo. Era só uma ligação estranha, nada demais. A tentativa de desviar a atenção falhou. Jorge franziu a testa e, em vez de recuar, se aproximou ainda mais, a confiança de um homem protetor reluzindo em seus olhos. Me conte, Clara. Se estivermos em risco, precisamos agir juntos. E o toque da mão dele na dela enviou uma corrente elétrica, mas antes que pudesse responder, um barulho alto ressoou na casa. Um estrondo, como se algo tivesse colidido com a porta. Os dois se entreolharam, um terror silencioso passando entre eles. Vamos! Jorge puxou Clara para perto, guiando-a em direção à cozinha, onde poderiam se proteger melhor. Fique atrás de mim. Ele pegou um bastão de beisebol, que estava na garagem, preparado para enfrentar o desconhecido. O som do impacto ecoava mais perto, e o suor escorria pela testa dele. A porta da cozinha se abriu de repente. Uma figura encapuzada surgiu. Jorge lançou-se à frente, pronto para o confronto, mas antes que pudesse reagir, a pessoa removeu o capuz. O mundo de Jorge desabou. Era a mãe dele, Laura, com lágrimas nos olhos. Jorge, você não entende. É uma armadilha, ela gritou, a voz tremendo. Clara ficou paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Laura, a mulher que ele pensava estar distante agora estava ali, nua, sem defensiva. Eles estão vindo. O que você quer dizer? Jorge perguntou, atordoado. O medo se transformou em confusão. Quem está vindo? Os que você deixou para trás. Sua herança, Jorge. Você não fugiu deles. Eles estão em todos os lugares. E Clara, ela é o elo. O que faltava para eles destruírem todas as suas defesas? A revelação cortou como uma faca. Jorge olhou para Clara e seu espírito colidiu com a verdade. Ele se lembrou dos segredos obscuros que sua mãe sempre escondera. Como você pôde esconder isso? Jorge acusou, a raiva se misturando à dor. Clara estava em perigo e ele sentia que toda a sua vida, suas escolhas, estavam desmoronando. Você sabia? Eu fiz o que pude para protegê-lo. Laura gritou, o desespero estampado no rosto dela. Mas agora não temos tempo. A irmã dela, ela não é só uma irmã. Ela se infiltra. Eles estão por trás de tudo. Clara ficou em choque, seu mundo girando. Que você quer dizer com infiltra? A voz dela estava quase embargada. Eu não entendo. A mãe de Jorge pegou Clara pela mão, começando a falar apressadamente. Você é parte de algo muito maior, Clara. E você não sabe que está sendo observada. Eles sabem onde você está. Precisamos sair. Mas há algo que você precisa entender. Jorge sentia a adrenalina pulsando enquanto um novo barulho ressoou na entrada da casa, mais forte que antes. Era como se as paredes estivessem ecoando os avisos de perigo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Se a mãe estava certa, tudo o que ele havia construído estava em iminente colapso. Precisamos ir agora, ele disse, puxando Clara e Laura. Mas antes que pudessem se mover, uma nova figura apareceu na porta, desbaratinando tudo. Um homem, de expressão calma, entrou. E Jorge sentiu um frio na espinha. Ele conhecia aquele homem. Era alguém do seu passado. Alguém que o fez desejar nunca ter se afastado do seu antigo mundo. Jorge, você não pode escapar das suas raízes. A hora da verdade chegou.
e você tem uma escolha a fazer, disse o homem, um sorriso sinistro no rosto. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Todo o seu ser gritou para fugir, mas a verdade paralisou Jorge. As ameaças estavam mais próximas do que ele jamais imaginara. A vida que ele tentou construir, o amor e a proteção que queria dar a Clara, estavam prestes a se transformar em um jogo mortal. Pensamentos turbulentos o invadiam enquanto ele encarava as consequências. O futuro deles, agora mais incerto do que nunca, dependia daquela escolha. Mas a sombra do passado estava cada vez mais presente. E Jorge se perguntava: quem realmente era ele? O olhar do homem, conhecido do passado de Jorge, pairava sobre eles. Um silêncio pesado tomando conta do ambiente. O ar estava denso, como se a própria... O homem sorriu, um sorriso que fazia a pele de Jorge se arrepiar. E Clara? Clara, ela é o elo que você não percebe. A chave para tudo. Não é apenas mais uma virgem inocente apenas esperando o resgate. Ela é muito mais. Os olhos de Clara se arregalaram, choque estampado em seu rosto. Como assim? O que você está implicando? Sua voz tremia. Laura, a mãe de Jorge, estava muda. O desespero nas feições dela falava mais que 1000 palavras. Jorge sentiu que o chão ameaçava ceder sob seus pés. Você nunca se perguntou por que ninguém conseguiu ficar ao seu lado? Por que suas tentativas de amor sempre falharam? O homem deu um passo à frente, como se suas palavras estivessem cada vez mais entranhadas na mente de Jorge. Porque você pertence ao passado que fugiu, aquele mundo que nunca deixou de te vigiar. E Clara? Bem, Clara é a chave que eles queriam para te destruir. A revelação caiu como um raio. O que ele estava dizendo? Era como se um filme estivesse passando diante de seus olhos. Todas as pessoas que Jorge havia perdido, os relacionamentos arruinados, tudo começava a fazer sentido. Você está louco? Jorge gritou, ecoando sua negação. Isso não faz sentido. Mas o homem continuou, a voz cada vez mais intensa. Você é o que eles querem. Você e sua posição, sua riqueza e Clara é tudo o que eles desejam para acabar com você. Ela é parte da linha de sangue que você acreditou ter deixado para trás. A última peça de um quebra-cabeça que você não sabe como resolver. Clara olhou para Jorge, confusa e apavorada. Jorge, você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo? A intensidade da situação a derrubava. E Jorge se viu em um impasse. A verdade estava prestes a explodir em sua cara, mas ele hesitava em compartilhar o que poderia devastar ainda mais sua amada. Antes que pudesse formular uma resposta, o barulho do impacto na porta se intensificou, abafado por gritos que ecoavam do lado de fora. A pressão do momento aumentou, tudo começando a desmoronar. O que foi esse barulho? Jorge questionou, olhando para a porta com terror. A figura encapuzada do passado de Jorge olhou para a mãe e depois para Clara. Eles estão aqui. É hora de decidirem se vão lutar ou se render. Aquecido pela adrenalina, Jorge deu um passo à frente. Se isso tudo for verdade, eu não posso deixar Clara. Eu a amo. Mas nesse momento, uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando a visão e fazendo todos recuarem. Uma janela havia se quebrado e a luz se espalhou como um aviso último. Decidido a proteger Clara, Jorge avançou. Mas antes que pudesse agir, uma sombra surgiu na porta. Um novo intruso. Alguém que Jorge nunca esperaria ver. Seu coração parou. Era sua ex-noiva, Ana, parecendo muito mais do que uma simples visitante. Seus olhos estavam cheios de um misto de tristeza e raiva que Jorge não compreendia.
Ela não deveria estar ali. Ana? Jorge murmurou, a confusão se transformando num turbilhão dentro dele. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar você, Jorge, ela gritou, mas a expressão dela era de desespero. Você não sabe o que está acontecendo. Eles estão atrás de você. E Clara, você precisa sair, agora. Os rostos se entreolharam, e tudo parecia desmoronar de uma forma que Jorge nunca imaginou. Clara olhou de Jorge para Ana, a perplexidade tomando conta, e ele percebeu que os segredos não só estavam chegando à superfície, mas a vida dele estava prestes a mudar para sempre. No meio do caos, um grito atravessou o ar. Clara, venha comigo. A outra Clara, a irmã, estava pressionando e apenas acrescentou mais confusão, mais perguntas. Jorge não sabia em quem confiar. O que mais estava escondido na sombra do seu passado? O tempo estava se esgotando e a escolha tinha que ser feita. Quem realmente era Clara? Quem era Ana? E o que Jorge realmente sabia sobre si mesmo? Antes que pudesse responder a essas perguntas, ele sentiu a pressão crescendo novamente. A verdade finalmente estava batendo à porta, e o futuro deles dependia de uma única decisão. A tensão no ar era insuportável. Clara olhou de Jorge para Ana, seu coração pulsando de medo e confusão. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo enquanto sentia o peso da situação. Jorge estava prestes a responder, quando a figura encapuzada olhou mais uma vez para eles, um brilho maligno nos olhos. Você realmente achou que poderia escapar disso? O homem disse, suas palavras cortantes. Jorge sentiu uma onda de raiva subindo. O que esse sujeito queria? Mas antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada. Um grupo de homens armados invadiu a sala, e as vozes de Ana e Laura se elevaram em gritos. Corra, Clara! Vá! Jorge gritou, tentando proteger a jovem, mas o caos se instalou rapidamente. O som de tiros ecoou, e uma das balas atingiu um dos homens. Ele caiu no chão, e o pânico tomou conta. As paredes da mansão pareciam estar apertando, e o ar estava carregado de fumaça e gritos. Jorge sentia seu coração disparar, e as tentações do pânico começavam a dominá-lo. Ele puxou Clara para mais perto, enquanto escutava o barulho de mais homens se aproximando. Precisamos sair daqui agora! Ele olhou para Ana, que estava paralisada, a expressão de horror estampada em seu rosto. Ana, por que você está aqui? Eu não sabia que você estava envolvido nisso tudo, Jorge. Ela respondeu, a voz cheia de emoção. Eu não queria que você ficasse preso, mas eles sabiam que eu virei aqui. Mas antes que Jorge pudesse processar o que ela disse, outra explosão fez as janelas tremerem e as luzes se apagaram. A escuridão tomou conta da sala e os gritos estavam mais distantes. Ele se movia rapidamente, puxando Clara em direção à saída da cozinha. Venham, rápido! Mas Clara estava hesitante, como se uma parte dela não quisesse deixar para trás a confusão. E então, em meio ao caos, uma nova voz surgiu. Era a irmã de Clara, a outra jovem que havia entrado na sala. Clara, precisamos ir! Mas ao invés de pânico, havia um sorriso em seu rosto. A verdade é que você deve voltar para casa. Casa? Jorge perguntou, confuso, enquanto sentia a adrenalina percorrer seu corpo. Que casa? Você é minha irmã, é isso? Sim, mas não do jeito que você pensa, a irmã respondeu com um brilho nos olhos. Nosso pai é um homem poderoso, e Clara tem um papel crucial nesse plano. As palavras dela eram como um soco na barriga de Jorge. Ele olhou para Clara, os olhos dela cheios de dúvida. Você sabia? Você sabia disso tudo? Jorge questionou, a sensação de traição percorrendo seu corpo.
Você não é só uma virgem inocente. Você está envolvida em tudo isso. Uma gargalhada ecoou pela sala e Jorge virou-se para ver o homem do passado que se aproximou lentamente. Sim, você finalmente entende, Jorge. Clara não é apenas uma jovem que você salvou. Ela é a chave para tudo que você tentou fugir. O que você não sabe é que ao trazê-la para a sua vida, você trouxe nada menos que a sua própria ruína. Para de falar, você está enganando, Jorge gritou, sua voz tremendo, mas a verdade parecia mais próxima às suas veias. O que você quer de nós? Estou aqui para levar Clara de volta. E você, Jorge? Bom, você pode ficar aqui com sua ilusão. O homem sorriu e, de repente, tudo ficou em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Não, Clara, você não pode ir. Jorge apegou-se a ela, o pânico tomando conta de seu corpo. Eu não sei se posso ficar, ela disse, a voz suave como uma pena. E quando Jorge sentiu o aperto dela, uma luz brilhante do nada irrompeu, cegando-os. Uma nova onda de força e luz iluminou o ambiente, enquanto Clara parecia brilhar intensamente. Algo estava acontecendo, e ele não sabia o quê. E antes que pudesse gritar ou pedir mais explicações, uma sombra mais escura surgiu ao fundo. E a voz que o perseguia comentou: a hora da verdade não tem volta. O que você decidir agora mudará tudo. O corpo de Jorge ficou paralisado, enquanto os gritos e barulhos ao seu redor se tornavam um eco distante de uma realidade que ele não estava preparado para enfrentar. A escolha estava na ponta da língua, mas a estranha luz revelou algo mais, algo que Jorge não poderia antecipar. Algo que poderia mudar tudo, mesmo que ele pensava que sabia. O que ele faria quando finalmente encontrasse a verdade? Aquela revelação ainda estava por vir, e o futuro deles estava mais incerto do que nunca. Aquela luz estranha iluminou a sala, e por um momento tudo parecia paralisar. Jorge sentiu como se estivesse em um sonho, ou melhor, em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele olhou para Clara, que parecia ofuscada, sua presença agora mais intensa. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia um frio desconhecido percorrer sua espinha. Então, um ruído alto irrompeu do fundo da casa, como se algo estivesse se sacudindo em suas fundações. O som era aterrorizante, cheio de uma energia que fazia os cabelos de Jorge se eriçarem. Olhou para a mãe, para Ana, para as duas Claras, todas vestidas de desespero. O homem do passado, com seu sorriso sinistro, estava se aproximando. Mas naquele momento, tudo o que Jorge queria era proteger Clara. A única verdade que ele precisava saber: o que realmente estava acontecendo. E, em meio à confusão, um movimento inesperado fez Jorge congelar. A outra Clara. Um brilho forte emanou dela, e em um instante a cena tomou um rumo irreversível. Você não entende, Clara. Você é um destino, não um amor. A voz da irmã soou de maneira hipnótica, como se invocasse um poder oculto. Um frio cortante passou pelo ar, e Jorge olhou em volta para ver as expressões de horror. Mas antes que pudesse reagir, a luz engolfou a sala. As paredes da mansão começaram a tremer com uma força sobrenatural. Ele viu sombras se contorcendo na escuridão. Formas distorcidas começam a emergir. E ao fundo uma voz familiar ecoou no espaço, tão distante e próxima ao mesmo tempo. Jorge, o que você fez? Era o pai dele, a figura que ele acreditava estar morta há anos. Jorge ficou paralisado. Lembranças de um passado que ele tentou enterrar vieram à tona. Gritos, promessas quebradas, uma traição inimaginável. A culpa é sua, Jorge. Você sempre foi fraco. O pai apareceu entre as sombras, seu semblante pálido e gélido.
Você abandonou seu legado e agora Clara será o seu fim. Jorge olhou para Clara, que parecia inerte, como se estivesse sendo puxada para uma dimensão que ele não podia atingir. Clara, não! Venha comigo! Ele gritou, mas a luz a envolvia. E a outra Clara, a irmã, sorriu novamente. Você não compreendeu. Clara é a chave e sempre foi. Mas não para você, para um destino muito maior. O choque tomou conta de Jorge. Ele olhou para a mãe, agora derrotada, e para Ana, seu coração se partindo ao ver a agonia em seu rosto. Como você pode ter feito isso? Ele se virou em um acesso de raiva e desespero. Você trabalhou para eles? Para esse jogo maligno? A mãe não respondeu. Ao invés disso, a luz aumentou e o ambiente estava se distorcendo. Jorge percebeu então que Clara estava começando a se desvanecer. Uma parte da sala virou fundo sem fim. E Jorge não podia mais segurá-la. Não, não, não! Ele se lançou em direção a Clara, mas algo impediu. Você nunca poderá pegá-la, Jorge. A verdade é que você a perdeu antes mesmo de encontrá-la. O pai proferiu, uma risada gutural vazando entre seus lábios. Jorge não sabia se estava mais furioso ou apavorado. Sentiu o coração martelando no peito. A realidade estava se rompendo ao seu redor. E uma sombra se ergueu novamente, trazendo consigo uma força que Jorge não entendia. Um eco de um passado que agora rachava tudo. No último segundo, quando a luz começou a consumir o que restava, Jorge gritou: Eu a amo e vou lutar por ela! Mas no próximo instante, algo extraordinário aconteceu. Clara, finalmente despertando de seu transe, ergueu as mãos para o céu, um brilho iridescente fazendo o ambiente tremer. Não sou apenas um elo, sou mais! Sua voz ressonou, poderosa e destemida, cortando a escuridão. E enquanto as sombras recuavam, Jorge percebeu. Tudo estava prestes a mudar. O que ele pensou que sabia sobre amor e destino estava prestes a ser reescrito naquele instante. Estava diante de uma nova realidade, e a única certeza que tinha é que os segredos ainda guardavam muito mais do que aparentavam. E perdida na luz, Clara olhou para ele, determinação nas feições. O que vem a seguir, Jorge, não será como você pensou. Estamos apenas começando. E com essas palavras, o destino deles mergulhou ainda mais na incerteza. Enquanto a verdadeira batalha se preparava para começar, aquela luz estranha iluminou a sala, e por um momento, tudo parecia paralisar. Jorge sentiu como se estivesse em um sonho, ou melhor, em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele olhou para Clara, que parecia ofuscada, sua presença agora mais intensa, mas ao mesmo tempo ele sentia um frio desconhecido percorrer sua espinha. Então, um ruído alto irrompeu do fundo da casa, como se algo estivesse se sacudindo em suas fundações. O som era aterrorizante, cheio de uma energia. O homem do passado, com seu sorriso sinistro, estava se aproximando. Mas, naquele momento, tudo o que Jorge queria era proteger Clara. A única verdade que ele precisava saber, o que realmente estava acontecendo. E em meio à confusão, um movimento inesperado fez Jorge congelar. A outra Clara, a irmã que antes parecia tão desesperada, começou a murmurar palavras ininteligíveis. Um brilho forte emanou dela, e em um instante, a cena tomou um rumo irreversível. Você não entende. Clara, você é um destino, não um amor. A voz da irmã soou de maneira hipnótica, como se invocasse um poder oculto.
Um frio cortante passou pelo ar, e Jorge olhou em volta para ver as expressões de horror. Mas antes que pudesse reagir, a luz engolfou a sala. As paredes da mansão começaram a tremer com uma força sobrenatural. Ele viu sombras se contorcendo na escuridão, formas distorcidas começando a emergir, e ao fundo, uma voz familiar ecoou no espaço, tão distante e próxima ao mesmo tempo. Jorge, o que você fez? Era seu pai! A figura que ele acreditava estar morta há anos. Jorge ficou paralisado. Lembranças de um passado que ele tentou enterrar vieram à tona. Gritos, promessas quebradas, uma traição inimaginável. A culpa é sua, Jorge! Você sempre foi fraco! O pai apareceu entre as sombras, seu semblante pálido e gélido. Você abandonou seu legado, e agora Clara será o seu fim. Jorge olhou para Clara, que parecia inerte, como se estivesse sendo puxada para uma dimensão que ele não podia atingir. Clara, não! Venha comigo! Ele gritou, mas a luz a envolvia, e a outra Clara, a irmã, sorriu novamente. Você não compreendeu. Clara é a chave e sempre foi. Mas não para você, para um destino muito maior. O choque tomou conta de Jorge. Ele olhou para a mãe, agora derrotada, e para Ana, seu coração se partindo ao ver a agonia em seu rosto. Como você pode ter feito isso? Ele se virou em um acesso de raiva e desespero. Você trabalhou para eles? Para esse jogo maligno? A mãe não respondeu. Ao invés disso, a luz aumentou e o ambiente estava se distorcendo. Jorge percebeu então que Clara estava começando a se desvanecer. Uma parte da sala virou fundo sem fim e Jorge não podia mais segurá-la. Não, não, não! Ele se lançou em direção a Clara, mas algo o impediu. Você nunca poderá pegá-la, Jorge. A verdade é que você a perdeu antes mesmo de encontrá-la. O pai proferiu, uma risada gutural vazando entre seus lábios. Jorge não sabia se estava mais furioso ou apavorado. Sentiu o coração martelando no peito. A realidade estava se rompendo ao seu redor. E uma sombra se ergueu novamente, trazendo consigo uma força que Jorge não entendia. Um eco de um passado que agora rachava tudo. No último segundo, quando a luz começou a consumir o que restava, Jorge gritou: "Eu a amo e vou lutar por ela!" Mas no próximo instante, algo extraordinário aconteceu. Clara, finalmente despertando de seu transe, ergueu as mãos para o céu, um brilho iridescente fazendo o ambiente tremer. "Não sou apenas um elo, sou mais!" Sua voz ressonou, poderosa e destemida, cortando a escuridão. E enquanto as sombras recuavam, Jorge percebeu, tudo estava prestes a mudar. O que ele pensou que sabia sobre amor e destino estava prestes a ser reescrito naquele instante. Estava diante de uma nova realidade, e a única certeza que tinha é que os segredos ainda guardavam muito mais do que aparentavam. Então, algo inesperado aconteceu. A sombra do pai começou a se dissipar, mas não antes de lançar um último desafio. Você não sabe o que espera por você. Clara não é quem você pensa que é. Não apenas sua amada, mas seu maior inimigo também. O ambiente pareceu congelar subitamente. Jorge ficou paralisado, sua mente girando. O que ele queria dizer? As palavras ressoaram na mente dele como um tambor. "Clara, o que ele quer dizer?" Jorge perguntou, a angústia tomando conta de sua voz. Mas Clara, agora envolta por uma luz brilhante, olhou para o pai dela com uma expressão sombria. Algo estava errado. Algo muito errado. "Eu não sei o que você ouviu, Jorge, mas precisamos descobrir a verdade juntos", Clara disse.
Jorge sentiu um nó na garganta. O medo de perder tudo o que conquistou o havia atingido em cheio. Mas antes que pudesse falar, um grito ecoou da porta. Não deixem eles saírem! Um grupo de figuras encapuzadas invadiu a sala, armadas e determinadas. Era um ataque! O caos se instalou novamente. Jorge puxou Clara, mas havia uma mistura de horror e revelação em seus rostos. Ele ficou paralisado, assistindo enquanto o mundo que construíra desmoronava ao seu redor. As sombras se aproximavam rapidamente, e ele percebeu que não era apenas uma briga por amor, mas uma luta por sobrevivência. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e o sacrifício seria devastador. Agora, mais do que nunca, Jorge se perguntava quem realmente era Clara e o que mais estava escondido nas sombras daquele legado sombrio. O destino deles dependia daquela escolha, mas um novo mistério começava a revelar-se. Quem poderia ser confiável quando as verdades eram tão distorcidas? A tensão no ar era quase palpável. Aquele grupo de homens encapuzados invadia a sala com uma determinação assustadora. Jorge sentia o seu coração bater forte no peito, como se fosse escapar. Ele estava com Clara ao seu lado, mas seu olhar se movia entre a irmã dela, Ana, e a mãe, Laura. "Precisamos sair agora!" ele gritou, puxando-a. Mas quando se virou, a outra Clara, a irmã, bloqueou o caminho. "Jorge, você não pode levar a Clara." A voz dela tinha um tom frenético. "Ela não é o que você pensa." E antes que pudesse responder, ela começou a murmurar palavras em uma língua que Jorge não reconhecia. As sombras à sua volta pareciam responder aquelas palavras, se contorcendo, como se estivessem vivas. Clara, paralisada, olhou para Jorge com um brilho de confusão nos olhos. "O que ela quer dizer?" Jorge estava em choque. Não era momento para mais segredos. "Clara, precisamos ir! Agora!" Ele puxou-a para o lado, mas um rugido de raiva ecoou pela sala. "Vocês acham que podem escapar do nosso destino?" O homem do passado de Jorge soltou, a voz tão sombria que parecia cortar o ambiente. Ele se aproximou com passos pesados, e por um instante Jorge teve certeza de que o tempo estava parando. "Clara, venha comigo!" Ela hesitou, os olhos se arregalando, enquanto a luz ao redor dela parecia diminuir. A irmã de Clara olhou para Jorge, um brilho desafiador em seus olhos. "Ela pertence a nós, Jorge. Você só trouxe problemas." Jorge não acreditava no que estava ouvindo. "Cala a boca. Não vou deixar você levá-la." Mas a irmã não recuou. "Você não entende. Clara é a chave para tudo. Com ela, teremos poder." O sangue de Jorge gelou. O que quer que isso significasse, ele sabia que era algo ruim. Uma onda de pânico o envolveu. "Clara, por favor, confie em mim. Não acredite nela." Jorge não sabia o que fazer. Ele estava em uma encruzilhada, precisando escolher entre o desejo de proteger Clara e a verdade que ela ainda não conhecia. E no meio desse caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Um clarão surgiu na sala, um portal de luz que fez as sombras recuarem. E de dentro da luz surgiu uma figura familiar. Era a avó de Jorge, aquela que ele acreditava estar morta há anos. "Jorge, você precisa ouvir", ela exclamou, enquanto todos congelavam e olhavam, sem saber se deviam se aproximar ou recuar. "Vovó?" Jorge murmurou, seu coração batendo loucamente. As memórias de sua infância voltaram com força. "Por que você está aqui?" A avó olhou diretamente para Clara, um paralelo entre amor e dor em seu olhar. "Ela deve saber a verdade, Jorge. Clara não é apenas uma virgem inocente. Ela é parte do seu legado e a única que pode trazer a ruína ou a salvação. Não apenas para você, mas para todos nós." As palavras dela cortaram o ar como uma faca.
Jorge sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que você está dizendo? Ele estava completamente perdido, cada palavra criando um abismo maior entre ele e a realidade. Clara, por favor, me diga que você não acredita nisso. Mas Clara estava em choque, sem saber em quem confiar. A tensão aumentava. O olhar de Clara mudava entre Jorge e a irmã, torturando seu coração. O grupo de homens encapuzados adiantou-se, e Jorge sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Vá, Clara! Eu vou descobrir a verdade, mas você precisa se proteger agora. Ele se lançou na direção dela, mas a voz da avó o paralisou. Não, Jorge, esse é um erro! A irmã dela não é confiança. A verdade está oculta dentro de você também. Jorge sentiu um frio na barriga. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. A sala parecia girar ao redor dele. Um eco de dúvidas e segredos pairava no ar. A única certeza que tinha era que tudo estava prestes a desmoronar. Ele precisava descobrir qual era a verdade, antes que fosse tarde demais. O futuro deles, assim como o passado, agora se fundia em um emaranhado de mentiras e revelações sombrias. E no meio disso, o que realmente importava era como Jorge conseguiria lutar por quem realmente amava, enquanto uma batalha muito maior se aproximava. Aquela luz estranha iluminou a sala, e por um momento tudo parecia paralisar. Jorge sentiu como se estivesse em um sonho, ou melhor, em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele olhou para Clara, que parecia ofuscada, sua presença agora mais intensa. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia um frio desconhecido percorrer sua espinha. É verdade, Clara? Jorge perguntou, a voz apertada. Você é realmente parte disso? Mas Clara apenas olhava hesitante, enquanto a irmã dela, com um olhar fixo e impassível, começava a murmurar aquelas palavras estranhas novamente. As sombras que antes estavam se contorcendo foram tomadas por uma energia que parecia vibrar no ar. Você não compreende, Jorge, a irmã de Clara exclamou, gesticulando dramaticamente. O pânico crescia, como fogo que se alastrava. Jorge queria correr, mas algo o prendia, algo mais profundo. O murmurar da irmã ficou mais alto. Seu poder parecia aumentar a cada instante. Clara, precisamos ir, agora! Jorge gritou, puxando-a. Mas nada. Clara parecia hipnotizada, seus olhos fixos na irmã. Jorge estava prestes a se lançar em direção a ela quando a luz explodiu em uma série de cores vibrantes, cegando-o momentaneamente. Quando Jorge recuperou a visão, o cenário havia mudado. Ele estava em uma sala diferente, um ambiente sombrio e opressivo. As paredes eram cobertas por fotografias, muitas delas de pessoas que ele reconhecia de suas memórias, misturadas com rostos desconhecidos. O cheiro de algo queimado impregnava o ar. Ele estava só. Clara! Jorge gritou, a sensação de desespero tomando conta dele. Ele girou sobre os calcanhares, os olhos arregalados. Onde estava a luz? Onde estavam todos? O silêncio era ensurdecedor. Ele começou a andar, cada passo ecoando, como se seu coração estivesse batendo mais alto que o normal. A porta da sala se abriu abruptamente. A irmã de Clara apareceu, mas não era a mesma. Havia uma frieza em seu olhar, algo que Jorge não conseguia reconhecer. Você não sabia, não é? Ela disse, um sorriso se formando em seus lábios. Essas pessoas,
Elas estão todas conectadas. Elas fazem parte de nós. Do que você está falando? Jorge perguntou, a confusão aumentando. Algo na voz dela era tanto tentador quanto aterrorizante. O que aconteceu com Clara? Ela se foi, Jorge. Assim como tudo que você lutou para preservar? Você nunca percebeu que a verdadeira luta era aqui, dentro de nós? As palavras dela cortaram mais fundo que uma adaga. Jorge sentiu seus joelhos fraquejarem. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Você a levou para longe de mim, gritou Jorge. Cada palavra carregada de dor e mágoa. Deixa em paz. Ela fez a escolha, Jorge. E você não está numa posição de decidir nada. A irmã começou a recuar. E enquanto ela se afastava, Jorge percebeu uma sombra atrás dela. Um vulto se aproximava e seu coração afundou. Era uma figura conhecida, seu pai, e agora mais vivo do que nunca. Você ainda aqui? Jorge murmurou, o pânico crescendo. É hora de você entender a verdade, meu filho, respondeu o pai, os olhos cintilando de forma sinistra. A Clara que você ama, ela não é quem você pensa. No final das contas, ela sempre foi a chave para o nosso legado, e agora você deve decidir. Você vai protegê-la ou deixá-la ir? O choque percorreu todo o ser de Jorge. Não, isso não pode ser verdade. Eu a amo. Eu lutarei por ela! Gritou, mas as palavras pareciam vazias. O peso da verdade caía sob seus ombros, esmagando suas certezas. Você sempre foi fraco, Jorge, disse o pai, um riso cruel em sua expressão. Quando perceber que a amar é também ser forte o suficiente para deixá-la ir? Se você não fizer isso agora, todos estarão condenados. E com o movimento, a sala começou a ruir. As paredes desmoronavam e a sombra de Clara disparava pelo espaço. Agora parecia mais distante do que nunca. Jorge ficou paralisado, a verdade girando como um tornado em sua mente. Ele não sabia mais quem eram os aliados, quem eram os inimigos. Tudo havia virado de cabeça para baixo. Era um jogo em que ele estava preso, e o próximo movimento poderia significar o fim. No caos que se desenrolava, Jorge percebeu a linha entre amor e sacrifício estava mais tênue do que nunca. Aquilo não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. E a pergunta lhe engerava no ar. Quem realmente comandava o destino deles? Desesperado para descobrir, Jorge sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. E o que vinha a seguir poderia desvendar mais do que simplesmente sua relação com Clara. Poderia expor o próprio coração do que eles eram e sempre foram. A escuridão começou a se dissipar, enquanto a luz emanava de Clara, envolvendo tudo em seu brilho intenso. Jorge sentiu como se apenas um momento separasse a vida do amor que conhecia e a tempestade que ainda estava por vir. As sombras foram empurradas para longe, revelando o caos que ainda restava. Os homens encapuzados hesitavam. O poder da luz deles aparentemente os intimidava. Não tenho medo de você, Clara gritou. Jorge ficou atônito, admirando a força que ela estava revelando. Não era mais a jovem inocente que ele havia resgatado. Ela havia se transformado em uma guerreira. O homem do passado de Jorge se adiantou, a expressão no rosto misturando desespero e raiva. Vocês dois não entendem. Vocês não passam de peças em um jogo muito maior. Eu vou acabar com isso agora. Jorge agarrou a mão de Clara, unindo suas forças. Não vamos deixar você ganhar. Os dois se enfrentaram juntos. Uma determinação nova brotava entre eles. Jorge percebeu que, independentemente do que o passado tinha reservado, o futuro estava em suas mãos. E enquanto a luz crescia,
Uma explosão de energia irrompeu pelo lugar, e Jorge viu as sombras recuarem. Estou cansada de viver nas sombras do que você deseja, pai. A irmã de Clara berrou e a revelação deixou Jorge sem ar. Ela tinha crescido sob a mesma opressão que eles enfrentavam e agora estava se libertando. Juntos, Clara e sua irmã confrontaram as sombras. Os homens encapuzados começaram a se afastar, incapazes de suportar a luz que emanava de Clara e da irmã. Jorge sentiu um nó na garganta ao ver a determinação nas feições de Clara. Finalmente, ela estava no controle. Finalize isso, Clara. Jorge pediu, atenção na gladiadora de sua amada pulsando no ar. Clara focou toda a sua energia, um raio de luz prestes a ser libertado do seu ser. Eu sou mais do que um elo e vocês não têm poder sobre mim. E com um movimento poderoso, a luz se desatou. Uma onda de calor percorreu o ambiente e Jorge fechou os olhos, sentindo-se envolvido por um amor intenso. Quando abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. As sombras haviam desaparecido e os homens encapuzados estavam em fuga, tomando cada direção possível. E naquela fração de segundo, Jorge, percebendo que não eram apenas eles, mas uma nova era que estava começando. A luz trouxe esperança, levando suas dores e medos. Clara voltava para ele, e nesse momento, os dois sabiam que a batalha havia acabado. Mas com a vitória, novas perguntas nasciam. E agora? O que fazemos com essa liberdade? Jorge perguntou, a confusão novamente pairando em seu coração. Agora, nós descobrimos a verdade juntos, Clara respondeu, segurando firme a mão dele. Um futuro incerto pela frente, mas eles estavam prontos. Juntos! E assim entraram em um novo capítulo, com a luz os guiando em um mundo onde segredos eram muitas vezes mais perigosos que a escuridão. A jornada estava apenas começando, e Jorge entendeu que o amor era um campo de batalha, mas que juntos eles sempre poderiam vencer. Ao deixar a mansão, as esperanças renasciam. Mas o que mais estaria escondido? E qual seria o próximo desafio? Antes de terminar, preciso te lembrar de algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito no algoritmo. Ah, e eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.